Graça e paz, queridos, da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, nosso coração se alegra por nós retornarmos e virmos à casa dele para que exaltá-lo na beleza da tua santidade. Nós vamos com alegria abrir nossas Bíblias no livro do profeta Ezequiel, no capítulo de número 33. Ezequiel 33, vamos ler o verso 11. Ezequiel 33, 11, leio. Dize-lhes: vivo eu, diz o Senhor Jeová, eu não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta do seu mau caminho e viva. Convertei-vos do vosso mau caminho, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Feche os seus olhos. Querido Deus, aqui está a palavra escolhida para nossa meditação, para nossa reflexão e para o nosso crescimento na noite desse dia. Rogo-te, ó Pai, que venhas falar a cada coração e a cada vida, pois carecemos, como precisamos do ar, nós precisamos também do teu Espírito, que venha ilustrar e iluminar nossos caminhos. Que nada perturbe, incomode ou inquiete nossos corações, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Vivo eu. Esse versículo fala de um Deus vivo, de um Deus que Ele é poderoso e de um Deus que é eterno, um Deus imutável e um Deus bom. Quando Ele retrata a figura do pecador aqui no livro do Ezequiel, Ele o faz não com a alegria que muitas das vezes nós, na nossa natureza adâmica, temos quando nós vemos que aqueles que pecam contra nós, eles estão sendo castigados, eles estão sofrendo ou então estão morrendo. Quantas das vezes nós, se sinceros formos, nós iremos confessar que já amaldiçoamos o nosso semelhante, o nosso irmão, e já até desejamos que ele fosse dessa, como diz até uns aí, para uma melhor. É evidente que esse jargão popular está falando da morte física, da morte que extingue com a vida nesta terra. Mas por que o homem, ele na sua estrutura, ele é assim como o seu semelhante? Porque ele tem somente a natureza humana. Quando ele adquire, e isto só pode se dar pela figura do novo nascimento, aquele nascimento que o Evangelho ele retrata, o próprio Jesus, ele ilustra lá no capítulo 3 do seu livro, dizendo também no livro do João, do Evangelho de João, que o homem precisa nascer de novo. Quando nós lemos esse versículo, nós vemos então um Deus que ele se compadece, um Deus que ele olha a natureza deste homem, esse homem que está com sua vida
zerada, com sua vida destruída, com sua vida acabada, né? Que transgride e afronta a santidade dele. E evidentemente esse Deus, ele é conhecedor de que o pecado, ele precisa, né, passar pela figura do castigo, se não houver o arrependimento. E quando ele retrata, ou ele então examina, ou ele então, no seu poder magistral, ele olha, né, lá na frente, este mesmo pecador que vai estar diante dele, agora não como Deus amoroso que ele é, mas agora como um juiz que ele tem que ser implacável com o pecado. Evidentemente amoroso para com o pecador, mas este amor, ele tem limites. Presta atenção, este amor, ele só alcança a vida da pessoa enquanto ela está viva. Depois da morte, as religiões mentem aí, dizendo que o viciado, o ladrão, né, o homicida, o crápula, a prostituta, depois que morrem, né, foi para um lugar melhor, ou coisas dessa natureza, né? É um logro, é uma mentira e também um engano. Veja bem o que esse mesmo Deus, usando agora um outro profeta, o profeta Jeremias, no capítulo 13, no verso 16, viu? Ele diz assim: dai glórias ao Senhor vosso Deus, antes que venha a escuridão, e antes que tropecem os vossos pés nos montes tenebrosos, antes que esperando luz, ele a mude em sombra de morte, e a reduza à escuridão. O que esse versículo está dizendo? Ele está dizendo exatamente, né, no seu contexto, o que Jesus está falando, né, o que Deus está falando aqui no Ezequiel, né? Não tenho prazer na morte do ímpio, do perverso, mas que ele se converta e viva. É uma proposta de Deus, é um convite de Deus e uma oportunidade que ele dá ao homem para ele se redimir das suas culpas e pecados. Mas se porventura, quer dizer, por acaso, este homem não puder, não conseguir, não tiver a capacidade de, né, arrepender-se, né, dos seus pecados, o que diz a palavra de Deus no Jeremias 13, agora no verso de número 17. Veja bem que no 16 ele diz: dai glória a Deus antes que você morra, antes que venha a escuridão. Depois no 17 ele diz: mas se você não me ouvir, se você não me escutar, a minha alma chorará em lugar que você não pode ver, por causa da vossa soberba. Deus diz: amargamente chorarão os meus olhos e se desfarão em lágrimas, porquanto o rebanho do Senhor foi levado cativo. Veja bem, o profeta aqui expressa um Deus extremamente amoroso, que torce, que faz de tudo para que você se arrependa. Ele está dizendo que não foi feito o inferno para você, mas ele pode ser, né, o seu habitat, ele pode ser o ambiente eterno da sua existência, né?
Ele pode ser a casa futura, porque você não reconheceu, não deu glória a Ele. Ele está dizendo que não tem o mínimo prazer na morte do perverso, na morte do ímpio, mas que ele se converta e viva. O que Deus está oferecendo aqui, oferecendo para você o arrependimento gratuito, não paga nada, né? Ele diz lá no Isaías 55: todos que tenham sede, venham a mim e beba. Ele está dizendo de graça, ele fala que é de graça, né? Não paga nada. Mas o que a sociedade, o que a humanidade, o que os homens fazem? Eles não querem reconhecer, eles não querem admitir que a vida não lhes pertence. Veja bem, o Salmo de número 24, Deus diz que a terra, os céus e tudo que nela há, inclusive você, Ele diz, é meu, é de Deus. Agora eu faço uma pergunta a você. Você não tem autoridade, você não manda naquilo que é teu, você não tem autoridade sobre o seu filho, sobre a sua casa, sobre as suas finanças, você não tem autoridade sobre as coisas que você adquiriu, as coisas que você criou, as coisas que você inventou, as coisas que você fabricou. Você não tem autoridade. Aí você evoca, né, o seu direito de ser o criador. Não foi eu que criei, sou eu que tenho direito. E a Bíblia fala realmente isso. A Bíblia fala que o lavrador deve ser o primeiro, deve ser aquele que tem direito de comer dos seus frutos. Ele está num contexto dizendo a grande verdade, que eu estou tentando apontar para vocês e dizer para vocês: esse Deus não tem esse direito. Ele tem. Mas veja bem como escreve aqui o profeta Isaías, né, no capítulo 5 do seu livro. Veja bem como Deus, ele se expressa aqui. Ele fala uma parábola através do profeta Isaías, começando: agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido e a respeito da sua vinha. Daí ele diz: o meu amado, esse meu amado aqui é Deus, tem uma vinha num outeiro fértil. Quer dizer, a vinha aqui é o povo de Israel, a vinha aqui é a humanidade, a vinha aqui é as pessoas. E ele diz que é um outeiro fértil, quer dizer, num lugar primoroso. Não existe no espaço sideral um planeta semelhante ao planeta Terra, o planeta azul. Não existe. Deus, ele construiu, ele pensou nos detalhes para fazer o planeta Terra, para colocar nele quem? O homem. E quem é o homem? Você, que aqui ele retrata como a sua vinha, né? E ele diz: ele a cercou, limpou das pedras, plantou excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar, e esperava que dessem uvas, mas deu elas uvas bravas. O que você entende aqui? Um Deus decepcionado, um Deus aborrecido, um Deus triste. Veja bem, quando nós vamos lá para o Gênesis, né, no capítulo 6, nós vemos Deus dizendo: arrependo-me de ter feito o homem. Aqui ele está retratando a mesma coisa, porque ele diz: que mais eu poderia fazer? Veja bem, o dia que Deus oferece, o sol, a chuva, o ar, né, a plantação, os víveres, o alimento,
que é fornecido para você e vem de Deus, porque veja bem, se Ele não mandar a chuva, como Ele tem feito em muitos lugares, aí o que acontece com aquela terra? Aquela terra fica inóspita, aquela terra ela fica imprópria, aquela terra fica improdutiva. E o que nós temos então desse Deus? Um Deus que limpa, tira as pedras e limpa ela toda das coisas ruins, e planta nelas excelentes vides, esperando que ela dê fruto, mas deu uvas verdes. Agora Ele mesmo pergunta para você: agora pois, ó moradores de Jerusalém, que são essas vides, e homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer a minha vinha que eu não tenha feito? E como esperando eu que desse uvas, veio a produzir uvas bravas. Esse Deus que fez você, que aqui no Ezequiel ele diz que não tem prazer na sua morte, na sua destruição, não tem prazer, na sua vida que se arrasta, num verdadeiro tsunami, em terremotos, onde você tem desbarrancamento, onde você tem inundações, onde você tem desastre de todas as sortes. Ele diz: eu não tenho esse prazer. Ele está dizendo: não sou eu quem produzo isso. Veja bem, Deus não produz desastre nenhum, mesmo esses naturais que estão acontecendo por aí, não é proveniente de Deus. Se a terra ela está vingando, porque presta atenção, a terra não se defende. Se você quiser mudar curso de rios, se você quiser tirar montes de lugar e passar para outro lugar, com o maquinário, o mecanismo, a tecnologia que temos hoje, a terra ela não se defende, mas ela se vinga. Então a nossa terra, o nosso planeta está com o seu ecossistema nada mais, nada menos que se vingando, viu? É a vingança. Mas presta atenção, esta vingança não ficará também somente de maneira nenhuma, esta vingança ficará somente com a natureza, somente com o ecossistema. Olha o que diz o capítulo 11 do Apocalipse, no verso de número, capítulo 11 do Apocalipse. Deixa eu encontrar aqui no verso 18, está dizendo assim, aqui é escatológico, é profético, é para um futuro não muito remoto, porque quem é estudioso da Bíblia, ele sabe que a Bíblia é um manual dos acontecimentos futuros, e nós que estudamos a palavra de Deus, estamos vendo que este dia, que nós vamos ler para você, se aproxima. Veja bem o que diz aqui, Apocalipse 11, 18, diz assim: e iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, pequenos e grandes. E agora que eu quero que você veja, e o tempo de destruires os que destroem a terra. Vendo o que está escrito aqui, Apocalipse 11, 18? Deus destruir. Por enquanto, você tem aqui os desbarrancamento, deslizamento de terra, você tem os terremotos, você tem ali o tsunami, mas quando Deus trazer os mortos, que ele diz aqui, os santos, quer dizer, os crentes que morreram e ressuscitarão para viver com ele,
Ele também vai julgar as atitudes do homem aqui na terra. Por quê? Porque a terra é dele. Ele não diz no Salmo 24: os céus, a terra e toda a plenitude é minha? Inclusive essa plenitude é a vinha, é os moradores de Jerusalém, são os habitantes desse planeta. É você que está me assistindo aí e vendo, você que aqui nesta noite está nos ouvindo neste sermão. Deus está dizendo: eu não tenho prazer que você pereça e morra. O meu prazer é que você se converta. Jesus, quando esteve aqui na terra, o que ele pregou? Qual foi o sermão dele? Foi continuar o sermão do João, que foi o seu antecessor, João o Batista, que esteve abrindo os caminhos para ele começar o seu ministério. Qual era a mensagem do João? O tempo está cumprido, arrependei-vos e crede no Evangelho. Jesus falava a mesma mensagem. Jesus falava a mensagem do seu precursor, que foi o João Batista. E aqui ele está dizendo: arrependa-se e creia no Evangelho, porque se você não fizer, ele diz, os meus olhos irão chorar. Por quê? Porque você já foi comprado pelo precioso sangue de Jesus. Quando você compra alguma coisa, você gosta de não receber? Você gosta que não lhe entregue? Você gosta de ficar sem? Deus também não. Ele quer o quê? Aquilo que ele comprou. E quem que ele comprou? Você. Ele comprou com o sangue do seu filho, o sangue vicário, o sangue substituto, que foi derramado na cruz do Calvário. Mas o homem não quer crer. O homem prefere produzir o que? As uvas bravas, quer dizer, os frutos maus, o fruto da desobediência, o fruto do pecado. E isto fará tão somente com que você não se arrependa e provoque as lágrimas do Senhor, que você não verá. Quer dizer, a tristeza do coração. Não deixe Deus se arrepender de ter feito você, de ter criado você, como ele se arrependeu lá no Gênesis capítulo 6, e preparou Noé para construir aquela arca e afundar nas águas todos aqueles que não quiseram ouvir o pregador Noé, todos aqueles que não nos ouvirem. Presta atenção nisso. Se você não quiser me ouvir, será lamentável esta sua atitude, e você será a única vítima. A única vítima será você, e você será o algoz e o destruidor da sua própria alma. O Evangelho está sendo pregado sem misticismo, sem adulteração, sem maquiagem nenhuma. Está sendo pregado para você nesta hora. E por este vídeo você não poderá dizer depois que não sabia, porque você passa a ter conhecimento, um conhecimento efusivo de que esse Deus, ele quer que você se arrependa dos seus pecados. Ele diz assim, no verso 11: eu não tenho prazer na morte do ímpio, mas que ele se arrependa. Veja bem, que ele se converta, que ele se arrependa e ele se desvie dos seus maus caminhos, porque assim eles viverão. Jesus é o Deus da vida, mas acontece que outro Deus, aquele Deus que faz produzir uvas bravas, quer dizer, os maus conselhos, aquele mesmo que lá no jardim do Éden mentiu para Eva dizendo: não morre nada, boba. Isso daí é para você curtir mesmo, é para você aproveitar, é para você ser feliz. Não é assim que o diabo tem enganado a humanidade durante todos esses séculos e milênios. Não tem sido desta maneira? Tem sido. Agora, ele não inova, por quê? Porque ele não tem outros meios a não ser a mentira. Agora,
esse nosso Deus é um Deus inovador. Ele criou um expediente jamais adquirido, jamais visto nesta terra, que é o que? O caminho da salvação. Quando você olha o caminho da salvação, se você fizer o trajeto que Jesus fez para chegar até aquele monte chamado o Monte Caveira, se você passar pela via dolorosa, se você ir por todas aquelas estações, quando ele é coroado, quando ele é esporteado, quando ele é surrado, quando ele sangrando, ele toma a sua cruz. Aquela cruz era sua e minha, não era dele, entendeu? As medidas daquela cruz eram para nós, ele não tinha nada com ela, mas ele carrega aquela cruz e vai tombando e sendo espordeado pelos soldados. Aqueles soldados, eles, não por serem romanos, eles tipificam o que? A sua culpa, que surra, que maltrata, que lesiona e que flagela a figura fantástica que é a figura de Jesus. Para que ele fez isso? Essa torre nesse lugar fértil, essa torre nesse lagar chamada Jesus Cristo, para quê? Para você produzir uvas bravas. Sai desta vida, entrega os teus caminhos ao Senhor. Deus está dizendo: se converta. Por que razão? Ele pergunta. Olha, veja bem, convertei-vos dos maus caminhos. Ele diz: por que razão você quer morrer? Isto é um Deus apelando para você dar glória a Ele antes de vir os dias tenebrosos, antes de vir as trevas. Você sabe que os seus dias são poucos. O Salmo 90, 12, verso 12 diz que a vida do homem é curta, o que passa de 70 anos é só canseiro e enfado. E você que tem menos de 70, muitos já estão cansados até de sofrer, Então o sofrimento desse século perverso, desses tempos iníquos que nós estamos vivendo, ele está trazendo as dores prematuras, antecedendo os 70 anos, que ele diz, os demais até chegar aos 80, serão de muitas agonias, de canseiro e de enfado. Nesta noite, ou nesta manhã, eu não sei quando você verá esse vídeo, eu só quero uma coisa de você, que você pense, que reflita, que você caia em si, que você entenda que Deus está dizendo para você: por que você quer morrer, se eu já morri no seu lugar, se eu já tomei as suas culpas, já tomei a sentença dos seus pecados, já tomei a condenação que havia sobre você. Veja bem, o Paulo escrevendo lá no livro dos Romanos, o que ele diz no verso de número 8? Olha como ele diz: agora nenhuma condenação há, porque você já está em Cristo Jesus, e já não vive mais na carne, quer dizer, não vive mais nos deleites, nos prazeres do pecado, o cigarro, a bebida, as drogas, a prostituição, a malícia, o dinheiro indevido, o suborno e toda sorte de crime e pecado, porque nesta palavra diz que isso é pecado. Ele quer que você se livre dele, e já não há mais condenação. Livre-se dele agora. Presta atenção, é de graça. Você não vai pagar absolutamente nada. E mais, você será eternamente realizado, próspero e feliz. Fiquemos em pé e oremos. Bendito Deus, eterno Pai, no precioso e santo nome de Jesus eu oro, quando mais uma vez pregamos a Tua palavra. Ó Espírito de Deus, não há nada mais a fazer. Tudo que eu te peço, ó Deus, que
tome as vidas que aqui estão nas tuas mãos e aqueles que nos verão e ouvirão através do vídeo. Eu oro, Senhor, que as suas almas se constranjam e elas possam, Senhor, repensar seus atos e atitudes e renovar os votos e abraçar esta graciosa salvação. É o que eu te peço, em nome e por amor de Jesus. Amém e amém, Jesus. Graças